Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria! Que não... merda nenhuma! Desculpa! Fala, seus mal diagramados. Bez, você já tá próximo de se aposentar, né? Cara, pela carteira faltam 55 anos a mais pra eu trabalhar. Mas aí pode então ser você vai pela trabalhar idade, até os 110? Pode ser pela idade também, né? Então tá chegando, Tá chegando. Mas não contribui pouco. Tá, mas pro Bez pode estar chegando, mas pra você pode não estar chegando. Não vai. E cada vez vai ficar mais distante, porque agora, né, se a reforma da Previdência passar, a idade mínima pra mulher passa a ser de 62 anos, pra homem de 65 anos, e você vai ter que contribuir no mínimo 20 anos pra sua aposentadoria, e tem mais. A cada ano que subir a expectativa de vida a partir de 2024, isso vai ser revisto. Ou seja, se a gente continuar vivendo mais, a gente também vai trabalhar mais. Então, se você pensa em se aposentar, esqueça isso. Pense em outras coisas, né? Pense em trabalhar. Se não tiver mais trabalho, você vai pegar papelão. Alguma coisa você vai fazer na vida pra continuar sobrevivendo mais. Aposentadoria, esqueça, meu amigo. Eu nunca pensei em me aposentar, Helder. Você gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar, não. Não gosto de trabalhar. Depende. Eu nunca acreditei que eu iria me aposentar pelo governo, pela INSS. Sempre achei que eu deveria abrir uma aposentadoria privada. O que eu fiz? Não abri. Das duas coisas, né? Acontece na maioria das famílias. Por quê? Porque o brasileiro não tem o costume de fazer uma previdência privada e fica na dependência de se aposentar pelo governo e no fim das contas termina a vida com uma merreca, mal conseguindo dinheiro pra comprar o azulzinho e continuar tendo o único prazer da vida que resta na terceira idade, que é transar uma vez a cada 3 meses. Ou seja, a terceira idade daqui a alguns anos vai ser com 95 anos. Cara, exatamente. Eu não sei porque eu tô rindo. O que eu acho desesperador, né? Porque pra mim o limite de vida humana devia ser 80 anos. Pra mais do que isso não tem necessidade. Ninguém precisa porque a decadência física é triste, cara. E às vezes vem também com uma demência senil, então eu não acho bacana. Mas a gente não tá aqui pra falar dessas partes de deterioração do seu corpo, que a partir dos 30 anos você já começa a sentir. A gente tá aqui pra falar sobre com quantos anos cada um dos presidentes, desde a abertura democrática, se aposentou. Porque aí você vê, né? Muita gente defende a aposentadoria, mais tarde, trabalhar mais e a reforma da Previdência. Só que tem gente que tá defendendo isso e se aposentou muito, mas muito cedo. Não é pouco cedo, mas é muito cedo. Mas quem seria? E tem gente que não defende isso e trabalhou além do que precisava. E a gente vai citar cada um desses presidentes. Vamos começar aqui com o primeiro deles, né? Que a gente tem dados, que é o FHC. Ah, muito bem. Fernando Henrique Cardoso. Defensor da maconha! Defensor da maconha e da reforma da Previdência, o que eu acho uma droga maior do que a maconha, muito maior, porque você começa com reforma da Previdência, aí você vai passando pelas... Na verdade, a reforma da Previdência é a última etapa. A primeira etapa é a queda da Dilma, a segunda é a reforma trabalhista, a terceira é a cobrança de bagagem por avião, porque diminuiria o preço da passagem, e você termina defendendo a reforma da Previdência, que só assim a gente vai voltar a ter emprego, e no fim das contas nada garante nada, né? Mas o FHC... Cara, eu já estaria aposentado se eu fosse o FHC, você não, né? Eu ainda demoraria mais 3 anos pra me aposentar, cara. Caralho, mano, o FHC se aposentou aos 37 anos! Como? Como isso pode ser Vamos ser justos. O FHC, aos 37 anos, tinha trabalhado 12 anos como professor da USP e ele foi aposentado compulsoriamente na época da ditadura, com um salário que, atualizado, dá cerca de 5 mil reais e uns quebrados. Não dá pra dizer ao certo quanto é, porque... Mas é entre 5 mil e 6 mil reais que ele recebe hoje. Por conta do AI-5, em maio de 69, o FHC e outros professores dessa universidade, como Florestan Fernandes, foram impedidos de dar aula. Então, ele foi afastado ali da cadeira de Ciências Políticas. Só que ele, depois que acabou a ditadura, ele poderia cancelar essa aposentadoria e falar, eu não quero, não. Então o que acontece? Comunista. Ele tem esta aposentadoria, mais a aposentadoria
de político. Então o FHC aí recebe uma grana boa, né? Estranho, porque o FHC já disse em outras entrevistas que quem se aposenta antes dos 50 anos é vagabundo. Então, FHC, a gente pode chamar você de vagabundo a partir de agora, não pode? Uma boa, sem processo, Sim, sem nada. como o Bolsonaro disse no discurso de posse que acabou politicamente correto, a gente pode chamar ele de jumento, de asno, de idiota, a gente pode chamar o FHC de vagabundo Pode também. sim, Vagabundo! Vai, vagabundo! Verme ele não permitiu não, cara. Não. Tá bom. Mas nos chamaram de verme aí, né? Ah, Ô, Helder, o Lula se aposentou quando perdeu o dedo ali na fábrica. O Tony Iommi também perdeu um dedo na fábrica, sim, né? Na verdade, são coisas que unem o Black Sabbath com o presidente Lula. É perder um dedo numa tornearia, né? Incrível, e né, os cara? dois têm avós brasileiras, né? Tony O Tony Iommi tem um parente brasileiro. Não sei se é o avô ou a avó, agora eu me confundo. É uma bruxa. Mas eu sei que brasileira. aquele bigode e aquele cabelo de jogador do Flamengo dos anos 80 nunca me enganou. Vamos falar do Lula, Vamos cara. falar do Lula, depois de Heavy Metal a gente entra em outros detalhes, em outros A gente vídeos. precisa fazer um vídeo aí de Não vamos falar de Heavy Metal, mas vamos falar de Heavy Metalúrgica. metalúrgica. Em 64, o Lula perdeu o dedo Perdeu quando ele o dedo. tinha 18 anos, Sim, né? sim. Ele trabalhava na Metalúrgica Independência aqui em São Paulo. Só que, ao contrário do que dizem por aí os detratores do Lula, ele não se aposentou naquela idade, muito pelo contrário. A única coisa que aconteceu ali, e aconteceu de forma justa, foi ele receber uma indenização da qual ele usou esse dinheiro pra comprar um terreno pra mãe dele. E uns aqui. móveis. E uns móveis, né? Ele Sim. foi lá na Casa Bahia, comprou uns Itatiaia, uns Rudnick pra colocar na casa da véia também, né? aqueles- Se ele tivesse se aposentado por invalidez, ele não poderia ter continuado a trabalhar com carteira assinada. Então, assim, isso é uma fake news muito grande. O Lula requereu aposentadoria aos 50 anos, porque ele começou a trabalhar com 12 como entregador de tinturaria. E a carteira assinada dele foi aos 14 anos. Então, quando ele tinha 56 anos, ele já tinha 36 anos de contribuição e receberia R$ 995 pelo INSS. Mas, no entanto, o Lula recebe um pouquinho mais, uma fortuna. Puta, eu também achei, cara. Eu acho errado ele Aí, receber isso. que bom que tá preso, cara. Sim, porque porque isso aqui é um roubo eu aos também cofres achei. públicos. Eu também acho, cara. Pela contribuição, o Lula recebe R$ 2.100. Mas por quê? Porque ele requeriu anistia por ter sido perseguido pela ditadura militar. Então ele recebe um pouquinho mais, que deu aí pra ele comprar um Ômega, uma S10, um sítio em Atibaia, um triplex no Guarujá, será? Não, Será que fala dá? assim Com não. R$ 2.100? Não, mas Verdade. ele recebe mais um pouco, que também é aposentadoria de presidente da República, né? Mas ele não recebe por invalidez, por ter perdido o dedo. Isso é uma fake news de vocês, tá ok? Já a Dilma... A Dilma perdeu um pedaço grande da vida dela trabalhando, na verdade. A Dilma, de todos os presidentes que já passaram pela cadeira, foi a que mais teve carteira assinada fora dali. A Dilma contribuiu, veja Mais bem, que o Bolsonaro? muito mais, a gente vai mostrar. A Dilma é a única mulher que presidiu o Brasil e a única que trabalhou 40 anos, 9 meses e 10 dias. Se aposentado muito antes, mas ela só se aposentou um dia depois que ela saiu da presidência, quando ela recebeu o impeachment. Ou seja, a Dilma hoje, ela tá com uma renda mensal de aposentadoria de R$ 5.189,82, que é o teto, né, do regime previdenciário. E de presidente ela não recebe? Ela recebe também, claro. A questão é que, assim, a Dilma teve um lance que virou um puta de um bafafá na época, é porque a aposentadoria dela saiu muito rápido. E geralmente não é tão rápido assim. Então dizem que ela furou fila. Mas caralho, eu tinha recebido o impeachment, furar a fila do INSS é o mínimo, né, que ela deveria O filho fazer. do Mourão furou a fila ali Furou também. a fila do Banco do Brasil, É né, e virou, tipo, verdade. praticamente o dono do bagulho. Milionário, agora. E aí tá muito errado a galera que chama ela de vagabundo, por todos os sentidos, Todos né? os sentidos. Na verdade, a Dilma não cumpre o sentido da palavra vagabundo e nem as versões. Ao contrário, trabalhou pra caralho. Provavelmente vai trabalhar mais que eu e você. Até que se a gente precisar e necessitar, Não vai conseguir. a gente não vai conseguir trabalhar, morrer antes, provavelmente. E agora a gente vai falar dele, do Vampirão. O Vampirão, ele deve estar escondendo o jogo. O Vampirão deve ter tido Cara, a sabe o que eu esqueci primeira... do Vampirão como presidente? Pois é, ele foi bicho? presidente 2 anos, Cara, quase 2 anos. Ele entrou um cara tão pior que ele que a Que- gente que ele esqueceu, já tá- que ele começou a ficar foi bom, né? anistiado, foi legal, tudo bem. Eu acho que quando ele falava que a gente sentiria saudades, que as pessoas falavam que gostava dele, mas tinham vergonha, é porque ele já sabia que ia acontecer algo pior quando ele saísse da presidência. A gente, de fato, sentiria saudade do Verdade. Temer. Eu sinto saudade do Temer, também. cara. Sabe, eu teria vontade, assim, de dar um afago e falar, ô, vem cá, Não, aí Vampirão, também por favor, continue Não, na too much. presidência.
Mas o Vampirão, cara, ele deve ter tido uma carteira assinada logo quando surgiu o Ministério do Trabalho no Brasil. Getúlio Vargas deve ter assinado a primeira carteira do Michel Temer, porque ele deve ter, tipo, uns 200 anos, mas esconde essa verdade, sim, né? É verdade. O Michel Temer, pra quem não sabe, foi procurador do estado de São Paulo entre 70 e 1996, quando ele se aposentou aos 55 anos de idade. Razoável, né? Sim, total. Razoável pra caralho, parece baixa, mas ele contribuiu 26 anos, o que não chega a ser pouco, cara. Michel Temer tá de parabéns, eu pensei que o senhor fosse um puta de um pilantra, mas até que nem tanto, né? Atualmente, o valor bruto da aposentadoria do Michel Temer é 45 mil reais, mas ele não recebe esse valor na íntegra, porque juntando tudo que ele tem de direito, como político e tudo mais, o teto, isso aí ultrapassa o teto salarial, né? E o teto dos procuradores ativos ou inativos do estado é de R$30.600, o que também é uma boa grana pra você que já tem 80 anos e não tem mais chance de viver muito mais que 30, né? Dá pra viver bem, cara. E o Bolsonaro, a gente chama todo mundo de vagabundo, fala que ninguém gosta de trabalhar, que ele é um cara honrado. Com quantos anos esse rapaz se aposentou? Porque dá pra dizer que é rapaz mesmo. Quando ele se aposentou, ele tinha exatamente a idade que eu tenho hoje, que é a mesma idade que quem? Que Jesus Cristo quando morreu. Cara, então, tem aí ele tá sendo crucificado e sacrificado por nós, não hein, é à toa que é o Bolsonaro, Messias, né? não é mesmo? Bolsonaro se aposentou aos 33 anos, mas ele não se aposentou, ele foi meio aposentado, né? Ele causou tanto no exército, mais tanto, que os caras chegaram e falaram, mano, aposenta esse filho da puta aí. E tem um lance que ninguém fala muito, mas o Bolsonaro não foi capitão por mérito, ele era tenente. Só que quando se aposenta, você sobe uma patente. Então, assim, ele é capitão por demérito. Meu Deus. Então, na verdade, a partir de hoje, chamem o Bolsonaro de tenente ou demente. Vocês que escolhem o que vocês querem chamar o Bolsonaro. Vale ressaltar que antes de acontecer tudo isso e colocarem ele na reserva por causar demais, em 86, como todo bom vagabundo, ele foi punido com uma prisão de 15 dias após dar uma entrevista pra Veja, onde ele porque queria um aumento. E aí os caras foram ouvir o pessoal do exército e tudo mais. Por que esse cara tava exigindo um aumento e fazendo todo esse aumento? Ele escreveu um artigo pra Ele sabe escrever. Não, foi o Carluxo que escreveu com 8 anos. O Carluxo não era vivo. Claro que era vivo, 86, porra, eu era vivo em 86. O Carluxo era vivo? O Carluxo já era vivo e já escrevia pelo pai naquela época. Recém-alfabetizado, já escrevia Twitter, melhor. Ficava escrevendo E no fim ele colocou uma foto de um Golden Shower. Aí lacrava já o Carluxo. Procurado para dar explicações na época, o Exército informou por meio da assessoria de imprensa que Bolsonaro foi transferido para a reserva automaticamente ao ser eleito vereador do Rio, em 88, aos 33 anos. Essa transferência para a reserva é determinada pelo Estatuto dos Militares e ele recebe R$10 mil por isso. Tudo dentro da lei? Sim, mas vamos ver como era o comportamento do cara que chama todo mundo de vagabundo e que aprovou 2 leis como deputado. Caramba, mas ele ficou quanto tempo como deputado? 1 ano? Não, ele ficou 30 anos, cara. Aprovou 2 leis. Sim. Menos que o Carluxo como vereador. Mas no quartel ele causou. Segundo a ficha de informações... Ele era um aloprado. Produzido em 83 pela Diretoria de Cadastro e Avaliação, Bolsonaro, na época tenente, deu mostras de imaturidade ao ser atraído por empreendimentos de garimpo de ouro. Necessita ser colocado em funções que exijam esforço e dedicação, ou seja, além de burro, o cara não conseguia nem fazer um polichinelo dentro do quartel. Nem flexão, que a gente já tem o vídeo que a gente vai colocar aqui, ou flexão com a cabeça não vale, né? Não. Se ele faz isso na academia, mano, o personal trainer pune o cara, velho. Falaram também que, a fim de reorientar sua carreira, ele deu demonstrações de excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. Então, como assim? Além do garimpo, o que ele fazia? Sei lá, acho que ele no quartel vendia rifa, negociava carro de leilão com Queiroz pra levantar uma grana para ela. Ou seja, ele já tinha esquemas, né, na época, porque isso aqui é um relatório oficial do Exército, não é a gente que tá inventando. Se fosse hoje em dia, ele colocaria as botas dele na OLX para os Minions lamber, né? Comprar e lamber. Isso aí foi quando se deu todo o desligamento dele, demorou uns 5 anos pra galera, tipo... pegar ranço do Bolsonaro,
porque ele foi pra cidade de Saúde, próxima a Jacobina, na Bahia, passar as férias na companhia de 3 tenentes e 2 sargentos paraquedistas, 2 dos quais estavam sob seu comando. Bolsonaro disse que não teve lucro e classificou a atividade de garimpo como hobby e higiene mental. Aqui vemos que até no hobby o Bozo fracassa e não atinge êxito, porque o cara não conseguiu achar nenhuma pepita de ouro, ele só fraquejou enquanto garimpeiro. Mas a Golden Shower ele achou, hein? Ele é achou, da mesma cara. cor. E aí, na sua decisão final, o Conselho de Justificação concordou com a avaliação da ficha de informações que o Bezzi vai ler aqui, que é a determinação final do que levou o Bolsonaro a se aposentar tão cedo. É não triste, hein, cara? A imaturidade é de um profissional que deveria estar dedicado ao seu aprimoramento militar através do adestramento... Adestramento é muito bom pro do Bolsonaro, cachorro, né? Leitura e estudos, e não aventurar-se em conseguir riquezas. Dá pra ressaltar aqui que desde aquela época o Bozo procura, na verdade, atingir, né, as coisas que ele quer através da picaretagem e não os estudos. E aí o coronel Carlos Alfredo Pellegrino termina dizendo o seguinte: Bolsonaro tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, e foi sempre repelido. Parece muito com o presidente atual, não parece? Muito. Tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação dos seus argumentos. Mano, a coincidência dele como deputado e como presidente igual, é a não mudou, mesma. não mudou. É a Mas mesma. é normal, né? Desde jovem o cara não tem moral nenhuma, né? Ele era o Nunca, famoso nunca. recruta zero dentro do Total, quartel, cara. Ai, que E tristeza, foi com essa trajetória né? maravilhosa como militar aí que ele ganha 10 milzinho limpo todo mês. E ainda vai ganhar a aposentadoria de presidente da república. Ele tem a profissão mais desejada pelos jovens hoje em dia, que é um influenciador digital, né? É verdade. É, isso a gente não pode deixar de ressaltar, né? Que é uma das grandes... Louvável. Eu acho que a grande vitória do Bolsonaro na vida foi essa de conseguir ser um influenciador digital, tanto que ele conseguiu chegar à presidência, a gente nem sabe como. Fiquem aqui com a gente, se inscreve no canal, se você quiser também um pouco de alento, um pouco de carinho vindo de nós, que você sofrendo por este governo, se inscreve, ativa as notificações, comenta, dá seu like e entra no primeiro comentário para ler o nosso Apoia-se. Eu acho que eu fui bem, né? Fui bem dramático e eu acho que agora as pessoas vão se inscrever no nosso canal e vão compartilhar, que é o principal, pra gente chegar em E todo se lugar. você acha aí desesperador trabalhar até sei lá quando, veja bem aí os exemplos que nós tivemos como presidentes, né? Alguns trabalharam, outros não, e o mais surpreendente é que os que menos trabalham mais julgam os outros e chamam os outros de vagabundo e mais querem aprovar a reforma da Previdência. Irônico, não é mesmo? Ah, não é. Eu queria dizer pra todos esses presidentes que se aposentam com 33 anos, É. só tem uma coisa pra dizer. Não passarão.